A nossa página Estação da Luz Espírita vai reproduzir mais um programa daqueles imperdíveis, estudando a qualificação espírita. Mas antes de falarmos do programa, nós queremos lembrar que a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é esse, é reunirmos aqui o acervo da programação da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, da Web Rádio Estação da Luz de Natal, para que você encontre no mesmo lugar aquilo que atenda às suas necessidades. Nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E nós vamos reproduzir aqui daqueles programas imperdíveis. Programa Estudando a Qualificação Espírita, Livro dos Espíritos, A Alma, perguntas 141 a 146A, com Silva Almeida e Elisete Dias, ambas do Rio de Janeiro. Programa transmitido pela Web Rádio Cristo Consolador. Muito obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Olá, queridas amigas, queridos amigos de vida. É com muita satisfação que começamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos. Aqui ao meu lado a minha amiga Elisete Dias. Oi, Elisete, vai, tudo bom? Oi, Silvia, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, né? Estamos aqui para mais um programa aqui pela nossa Web Rádio Cristo Consolador, né? Vamos aqui para cumprimentar a nossa querida amiga Vera Parente, que acabou de chegar. Oi, Verinha, tudo bom, querida? Boa tarde, que bom que você chegou, né? Estamos aqui bem no iniciozinho, né? Começando os trabalhos. Sim, bom, que bom. Exatamente, como sempre, né? Sempre avisamos, sempre lembramos a todos, a nossa Web Rádio Cristo Consolador é uma Web Rádio Espírita e nós temos, né, como hábito iniciar todas as nossas transmissões com uma prece, né? Pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos para que levem seu pensamento a Deus e orem junto conosco, ok? Tá. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso Deus de toda a humanidade. Amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, para nos intuir e nos auxiliar na realização de nós. Muito obrigada pela presença minha, mas obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Pela bênção desta encarnação, pela oportunidade que recebemos de reparar nossos erros pretéritos, de reconciliarmos com os nossos inimigos, e de, dessa vez, fazermos a coisa certa. Que todos nós que estamos aqui hoje, encarnados e desencarnados, possamos auferir os melhores ensinamentos de tudo que será dito aqui nesta tarde. E que possamos utilizar todas essas orientações para a nossa reforma íntima e para o burilamento de nossos espíritos. E assim, em nome de Deus, Jesus, de toda essa espiritualidade amiga que aqui está no ar, pela nossa Rádio Cristo Consolador, mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos. Ok? Bom, vamos cumprimentar a nossa querida amiga Tereza Martins. Oi, Tereza. Boa tarde. Oi, Tereza. Bom que você chegou. Muito bom. Mas agora um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Sim. Então, hoje coube para nós, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 12, motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra,
Essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Graças a Deus, né? Muito bem, pessoal, nós estamos fazendo o nosso estudo, né? Deixe-me vir aqui, eu nunca sei exatamente qual é o capítulo de cor, né? Mas deixe-me abrir aqui já eu digo para vocês. É o capítulo 2. É o capítulo 2, capítulo é isso? 2, é. Capítulo 2, deixa eu achar aqui a minha página. O capítulo 2 da nossa, acho que estamos na segunda parte. Segunda né? parte. É. Estamos falando aqui da encarnação dos espíritos. Dos espíritos. Né? Então, nós vimos aqui o objetivo da encarnação e estamos tratando da questão da alma. Nós já vimos algumas questões relativas a esse tema da alma e hoje nós deveremos concluir esse tema. E vamos começar, então, com a pergunta de número 141. Mas antes, vamos cumprimentar a nossa querida amiga Maria de Fátima Enes, que está aqui. Boa tarde, Silvia, Elisete, a todos os irmãos de Ideal. Bons estudos para nós, com certeza, querida. Bons estudos. Boa tarde, Fátima. Minha querida amiga Rosana também. Oi, Rosana, tudo bom, querida? Que bom que você chegou. Boa tarde, Rosana. Mas então, gente, vamos lá. A pergunta 141 é a seguinte. Kardec pergunta aos amigos espirituais. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e circunvolve? Olha que coisa interessante, gente, a pergunta, né? Algumas pessoas, Kardec está falando, né? Se isso aqui tem alguma lógica, né? Se existe alguma verdade em pensar que a alma está do lado de fora, né? Que a alma é que envolve como se fosse uma aura, né? A alma como se fosse uma aura envolvendo o corpo exteriormente, né? E aí o que os espíritos respondem? A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Neste sentido, se pode dizer que ela é exterior sem que, por isso, constitua o envoltório do corpo. Olha que interessante, né? A colocação dos espíritos aqui, né? A alma tem dois invólucros, um sutil e leve, é o primeiro, ao qual chama-se perispírito. Outro, grosseiro, material, pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como germe em um núcleo, já o temos dito. Então, gente, olha o que ele quer dizer quando ele fala que a alma estaria exteriormente, né, no corpo. Primeiro ele já disse que a alma é o centro. Então, como centro, ela possui dois envoltórios. Um envoltório leve e sutil, que é o perispírito, né? E um envoltório pesado e grosseiro, que é o corpo de carne, né? Mas, ao mesmo tempo, ele diz que dizer que essa questão da alma ser externa não é totalmente errada. Por quê? Porque ela irradia. Olha a comparação que ele fala aqui, né? Primeiro ele diz, a alma não se acha encerrada no corpo como um pássaro numa gaiola, né? E nós sabemos muito bem disso, por quê? Porque sempre que nós adormecemos, o espírito se liberta, né? Ele pode ir onde ele desejar. É fato que ele fica meio como uma pipa, né? Que vai embora a pipa, mas a linha está embaixo, segura pelo dono da pipa. Ou seja, é como se fosse o nosso corpo funciona como se fosse uma âncora, né? A gente vai dando linha, ele vai dando linha ao espírito, né? Mas o espírito está ligado àquele corpo de carne, que é como se fosse uma âncora, para onde ele volta sempre que é possível. Obviamente que quando essa linha que une o espírito ao corpo se rompe, é porque houve a desencarnação, né? Então, enquanto a gente
está encarnado, tem que ter essa linha, a gente tem que estar ligado à nossa âncora pesada, que é o corpo físico. Mas aí ele diz, né? Ela não está como um pássaro na gaiola, porque o pássaro na gaiola não vai a lugar nenhum, mas o espírito vai aonde deseja, né? Porém, mantendo aquele vínculo com o corpo de carne. Aí ele diz o quê? Que a alma, né, ou o espírito, irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro. Então, pensa assim, um abajur, né? Tem um abajur, a lâmpada está ali, aí ele tem uma cobertura, né? O globo está ali em volta do abajur, né? Da lâmpada, e ao mesmo tempo a luz que a lâmpada irradia do lado de fora, né? Eu penso que, na verdade, o que a gente poderia fazer uma analogia é a questão da aura, né? A questão da aura, ou também que o perispírito está irradiando, e falar que a aura, né, de Chico Xavier, essa irradiação perispírita de Chico Xavier, diz que era assim, de muitos metros, né? Parece, inclusive, que houve uma vez uns estudiosos, né, de parapsicologia americanos vieram ao Brasil para supostamente medir essa aura do Chico Xavier e teriam dito, né, que era assim de muitos metros, né? Eu não sei efetivamente se isso é verdade ou se eles e como eles possam ter feito esse tipo de medição, né? Uhum. Mas existe uma, não sei se é fofoca espírita, né, gente? Pode ser fofoca espírita também, né? Essa questão de dizer que era realmente irradiava a muita distância, né, muitos metros. Mas quando ele fala isso, Kardec diz aqui, né, é como a luz que através de um globo de vidro se irradia, né? Ou como o som também que se propaga, né, em torno de um centro de sonoridade. Então você tem uma caixa acústica, uma caixa de som, o som vai se propagar ali. Então é mais ou menos essa ideia. E aí ele diz justamente nesse sentido, né? Nesse sentido se pode dizer que a alma seria exterior, né? Sem que, olha que importante essa frase aqui, é nesse sentido que se pode dizer que a alma é exterior, sem que, por isso, constitua envoltório do corpo, tá? Então, a alma não é envoltório do corpo, mas nós podemos identificá-la como algo exterior, porque ela irradia de dentro para fora e ultrapassa, vamos dizer assim, os limites do corpo físico. Porém, ela não é um envoltório do corpo. Ok, gente? Fique bem claro isso, que a alma não é um envoltório do corpo. Okay? Vejamos o que o Djalma e a Ana Maria Spranger nos dizem a respeito dessa questão 1. Eles falam o seguinte: o espírito envolve sua indumentária física através do seu corpo fluídico, que está imantado à matéria, e é através dele que o espírito recebe e transmite informações. A gente sabe disso, é o perispírito, né? Sim, o perispírito é a ponte de ligação entre o corpo físico e o espírito. Então, é através do perispírito, do corpo fluídico que reveste o espírito, que o espírito transmite informações ao corpo físico e recebe informações do corpo físico, ok? Então, eles estão dizendo aqui, é também o espírito que reflete o perispírito, e esse reflete o corpo físico, compondo, assim, 3 corpos. O corpo mental, né? Tem algumas pessoas costumam chamar o espírito de corpo mental, né? O corpo mental ou espírito, o corpo espiritual ou perispírito e o corpo somático, ou seja, o corpo físico. Ok? 2 corpos sutis, né? O corpo dito corpo mental ou espírito e o corpo espiritual ou perispírito. 2 corpos sutis e um terceiro, retirado da matéria do planeta em que vivemos, né? Exatamente. Então, nós sabemos que tudo, né, vai ser feito de acordo com o planeta onde nós vamos viver. Então, nós temos
essa constituição física, assim, porque ela está de acordo com o nosso perispírito, que também foi moldado para que nós pudéssemos encarnar nesse planeta. Se estivéssemos num outro planeta mais evoluído ou menos evoluído, o perispírito seria diferente, mais grosseiro ou menos grosseiro. E por ser o perispírito, digamos assim, o molde do corpo físico, se assemelha bastante, né? Um vai ser o reflexo, digamos assim, do outro, ok? Então, é importante nós termos em mente isso, né? Que não né? Que o perispírito não envolve a alma, efetivamente, não envolve o corpo. Ela irradia, né? Ela irradia, lembrando do exemplo da lâmpada, né? Diga, Sete. E eu estava pensando aqui nas questões que, às vezes, você chega perto de algumas pessoas, né? E a irradiação daquelas pessoas dá uma tranquilidade para a gente. Já percebeu isso? Né? Exato, aí que a gente vê realmente essa afirmação, né? De que o espírito ele vai, né? E irradia para o perispírito, e o perispírito vai irradiar para o corpo físico. E essa irradiação, né, quando ela é boa, né, é tranquilizante, você sente isso, né? Você exatamente. Sente. É o bem-estar que nós sentimos ao lado de determinadas pessoas, assim como a gente também se sente mal ao lado de outras pessoas também. Isso, né? exatamente. Ela vai emanar aquilo que realmente está dentro dela. Né? Sim, então, se é um espírito bondoso, né? Um espírito afetuoso, você, quando está perto daquela pessoa, você se sente bem. Né? Por quê? Porque aquela irradiação característica do espírito, né? ultrapassa os limites do corpo físico e até chega a quem está próximo. Né? Então, são essas sensações que nós temos de prazer ou de desprazer ao lado de determinadas pessoas. Né? Então, é muito interessante isso mesmo. Bom, a nossa querida Miriam B, que acabou de chegar também, várias pessoas chegaram, né? Então, vejamos a amiga, boa tarde, Silvia e a todos que estão presentes para os estudos. Rosa Moleto também. Oi, Rosa. Boa tarde, querida, tudo bom? Boa tarde, Ednete também está aqui. Boa tarde, amiga. A paz esteja convosco, que tenha, não sei, ele estudar, assim, muitos conhecimentos, com certeza. Boa tarde, Ednete. Para você também, Ednete. A amiga está nos dizendo o seguinte, essa resposta à questão 4 explica a transfiguração de Jesus do Tabor. A alma se irradia e se manifesta exteriormente. Exatamente. Muito bem lembrado, amiga. Muito bem lembrado. Sim. Naquele momento, exatamente, nós até estávamos estudando isso ontem. Né? Naquele momento em que Jesus estava lá no Monte Tabor, né? Em que Moisés e Elias se apresentaram também, né? Jesus irradiou toda a sua plenitude, né? Toda a sua plenitude. Por isso que o Espírito de Jesus, né? Quando a gente fala o Espírito iluminado, né? O Espírito de Jesus tem tanta luz, né? Que ele se transformou num verdadeiro facho, né? De luz, né? De radiação, aquela luz clara, luminosa demais, né? E foi aquela imagem lindíssima que os apóstolos comentam, né? Que é Pedro e Tiago e João que manifestaram aquilo. E eles viram também Elias e Moisés ali do lado. Os dois imediatamente. Quer dizer, foi também ali uma como é que se chama? Uma materialização de espíritos. Né? Os dois se materializaram e eles foram conversar com Jesus na frente dos outros discípulos. E Jesus, conversando com eles, mostrou toda a sua magnificência, né? Com aquela luz toda maravilhosa. Com certeza, muito bem lembrado, amiga. E com isso, né, também, por outro lado, né, acabou com aquela coisa da proibição da comunicação entre os mortos, né? Exatamente. Esse ponto é muito interessante também, porque Moisés, ao aparecer para conversar com Jesus, que era um encarnado, na hora, naquele momento, Jesus foi encarnado, né? Vem realmente dar uma confirmação de que ele estava, digamos assim, dando aval para que houvesse comunicação
entre encarnados e desencarnados, né? Já que parte de Moisés a proibição naquele momento, ele efetivamente libera, né? Libera a comunicação, já que ele mesmo veio se comunicar com o encarnado, né? Exatamente. É muito interessante essa colocação também. Bom, a Nora está aqui também conosco. Oi, Nora, boa tarde. Boa tarde, Silvia, felicidade a todos. Boa tarde. Graças a Deus, chegar. Que bom, querida. Realmente, não, estamos no início ainda do nosso estudo. A Vera está nos dizendo, lembrando que Chico Xavier completa 20 anos de desencarnar, é verdade, né? Completou, ontem, né? No dia 30, né? Exatamente. Foi ontem, exatamente. 20 anos, né? Exato. A Teresa está dizendo, ouvi disso na Rádio de Janeiro ontem. A NASA veio e calculou. Tá vendo? Olha, é isso mesmo, não sei. Eu sabia que tinha uma história assim, de americanos, né? A Teresa está dizendo, tá vendo? Então não é fofoca espírita, não. Não é fofoca espírita, não. Ela disse que ouviu na Rádio Rio de Janeiro ontem. A NASA veio e calculou essa irradiação. O Chico tinha o diâmetro de 10 metros. Olha só, o Chico tinha o diâmetro de 10 metros e a do homem comum de 2 centímetros. Quem falou foi a Nádia do Couto Vale. Olha que lindo, tá vendo? Ainda bem que Teresa... né? Ela viu, né? E eu acredito que esta irradiação, porque quando a gente chega lá na casa do Chico, né, onde ele viveu, quando a gente vê lá o quartinho, aquilo dá uma emoção tão grande, né? Exatamente. Eu acredito que essa irradiação, né, também continue por lá, né? Exato, não, muito lindo, né? Então, realmente é isso, né? E interessante, né, nós pensarmos o seguinte, que, né, a do homem comum tem 2 centímetros, gente, é de tipo 10 metros. Imagina. Olha que coisa linda, né? Olha que coisa linda. Bom, gente, vamos lá, continuando, né? A pergunta 142 agora. Que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período da vida? Olha só. Existe uma teoria, e Kardec pergunta aos espíritos, o que vocês me dizem a respeito disso, né? A teoria de que a alma da criança se vai completando a cada período da vida. Ou seja, será que é um pedacinho de cada vez, né? E o espírito diz que o espírito é uno e está todo na criança como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma que se desenvolvem e completam. Claro, você está crescendo, né? Então, a criança ela tem ainda alguns órgãos que não são totalmente desenvolvidos, ou não são a sua potencialidade total, e vai acontecer, sobretudo, no bebê, quando ainda está em formação, né? Que a gente pode ter bem essa noção. Mas, obviamente, que o espírito está ali, né? Inteiro, né? Ele não está, digamos assim, um pedacinho, bota um braço hoje, uma perna daqui a 15 dias, uma coisa assim. Não é dessa forma, né? Então, eles ainda aí tomam o efeito pela causa. O que nós sabemos também, com relação a isso, é o seguinte. Na primeira infância, né? Os espíritos nos falam na literatura espírita que, digamos, em termos de personalidade, né? Em termos de total, uma ligação absoluta, né, com o corpo físico, né? Essa ligação total se completa até os 7 anos de idade, disse isso, né? Até os 7 anos da idade. Mas o que significa isso? É que ainda nesse período existe uma ligação muito grande ainda do espírito com o plano espiritual de onde ele é oriundo. Por isso, temos às vezes crianças, né, que têm facilidade de ver outros espíritos, né? Crianças que têm algumas manifestações mediúnicas quando estão em tenra idade. E depois passa, né? Às vezes a criança, quando é novinha, ela fala alguma coisa, né, como se ela estivesse vendo espíritos, como se ela estivesse se relacionando com os espíritos, mas depois ela passa, aquilo passa e ela nunca mais lembra, né? Nunca mais volta a acontecer. É porque nesse período inicial, assim, da primeira infância, ainda é como se a gente tivesse que estar com um pé lá e outro cá, né? Um pé lá e outro cá, né? E aí você tem esse período
E esse período da infância é o período também mais fácil, né, para os pais moldarem, né, com maior facilidade a personalidade daquele espírito, porque nossos filhos são espíritos, né? Então, nesse período é o período mais fácil. E qual é o período, a partir de que período a coisa fica mais difícil? A partir da adolescência. Na adolescência, o espírito já absolutamente se assenhoreou daquele corpo, né? Então, ele já é ele mesmo. É por isso que fala-se tanto nos adolescentes, né? É porque até essa idade, né, os filhos são mais, digamos assim, mais maduros, porque o espírito ainda não assumiu em plenitude a sua personalidade. A partir da adolescência, que esse menino era tão bonzinho e agora está assim, está rebelde, não obedece mais, não sei o que lá. É justamente isso. Então, aos pais, né, o espiritismo recomenda, trate de orientar até entrar na adolescência, né, pré-adolescência, porque depois vai ser mais complicado, né? Mais complicado, porque aí o espírito é ele mesmo. E aí a gente recomenda também a leitura daquele livro do Hermínio Miranda, né? Nossos filhos são espíritos. Filhos são espíritos. Né? Porque aí vamos entender um pouco mais sobre esse processo. Porque, na verdade, as crianças são apenas espíritos que recém-encarnaram naquele corpo físico que ainda está o corpo físico em desenvolvimento. E justamente porque ainda está em desenvolvimento o corpo, o espírito não está com todas as suas potencialidades. Mas quando ele entra na adolescência, ele já está praticamente com o seu corpo físico totalmente pronto e ele já está senhor de si mesmo. Aí ele já pode manifestar-se como ele realmente é. Né? É por isso que a gente tem tanto problema com as crianças nesse período da adolescência, né? E a gente vê também, né, Silvia, no capítulo 14 do Evangelho, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a mensagem que tem nas instruções dos Espíritos do Santo Agostinho. Né? Porque quando a gente lê essa mensagem, aí a gente vê a responsabilidade da gente como pais, né? O que a gente precisa fazer realmente, né? Nos chama essa responsabilidade, né? Pois é, porque realmente, né, Deus nos deixa como tutores, né? Sim. Deus filhos aí, e nós, como pais, temos a obrigação de conduzir aqueles espíritos, né? Sim. Conduzir para o bem, orientar e fazer tudo por eles, né? E nós temos essa responsabilidade muito grande, porque se você faz tudo e o espírito rebelde, mesmo assim, vai para um lado menos feliz, você não tem culpa, você fez a sua parte. Você fez o que você pôde fazer, né? Mas quando você negligencia a orientação, a educação daquele espírito e ele resvala com o caminho do erro, a culpa é sua, né? Obviamente que ele tem a parcela de culpa dele, mas a sua é grande porque você teve a missão de guiar aquele espírito e não guiou, né? Então, esses pais que, de repente, né? E ocorre muito com os homens, né? Às vezes, ao casamento, quando há a separação do casal, o marido separa dos filhos também, né? Às vezes o marido some e fica só a esposa cuidando, sua mãe cuidando dos filhos, e o pai nunca mais, o pai cai no mundo, né? E nunca mais quer saber de nada, né? Como se os filhos não fossem dele também. Então, esses homens, né, que têm esse comportamento errado, depois vão ter que responder diante da lei divina, porque negligenciaram, né, nessa tarefa de cuidar dos filhos também, né? Muito interessante isso. Bom, a Fátima está nos dizendo aqui, vejamos, bem lembrado, Vera, contou ontem, 30 de junho de 2022, 20 anos de desencarne, exatamente. Sim. E a Rosana está aqui nos dizendo... Maravilhoso esse livro. Os nossos filhos são espíritos, que você falou. Nossos filhos são espíritos. Sim, exatamente. Muito bom. Nossos filhos são espíritos. É aquele livro que você lê, depois passa um tempo, você lê de novo, né? Lê de novo. Né? E vai pegando cada vez mais conhecimentos, né? Vejamos, então, o que nos diz aqui o Djalma Santos. Vejamos. Bom, na criança, o espírito é tão adulto como em outras pessoas de qualquer idade.
É verdade, né? Nossos filhos são espíritos, né? Não é porque está no corpo de criança que é um espírito de criança, de forma nenhuma, né? Então, ele diz, na criança, o espírito é tão adulto como em outras pessoas de qualquer idade. O que acontece é que os órgãos físicos da criança não dão condições para que o espírito se apresente com a sua pujança. Isso, aos poucos, com a evolução dos órgãos do corpo físico, o espírito vai se assenhoreando da massa física que lhe serve de instrumento. É por isso que eu falo, na adolescência, praticamente está tudo pronto, né? Está tudo pronto e aí já ele chega com tudo, né? Já se assenhoreando da coisa de uma forma absoluta, né? Exatamente. Bom, vamos continuar aqui. Aí temos a pergunta 143. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Olha a pergunta de Kardec, né? Porque um diz uma coisa, outro diz outra. Aí lá vem Kardec. Mas falam todos a mesma coisa, né? Do mesmo modo. E aí eles dizem, mas é muito óbvia, né? Muito óbvia. Os espíritos não se esclarecidos igualmente sobre este. Se nós perguntamos a diversos homens encarnados na temática, cada um vai dar uma explicação, né? Rodar um pouco e usar seus próprios conhecimentos sobre o tema, dar uma explicação melhor. Os que tiverem e até mesmo pode acontecer de ser uma explicação errada, né? Então, o Kardec, por que os espíritos não definem do mesmo modo a alma? E aí, os amigos espirituais dizem, os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre esse assunto. Há espíritos de inteligência ainda limitada que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios. Esses são os piores, né? Aqueles que fingem saber o que nada sabem. Esses são mais complexos, né? E nós temos os espíritos desencarnados pseudo-sábios e temos também os encarnados pseudo-sábios, né? E a gente, às vezes, vê muito isso. Eu costumo dizer que no movimento espírita, né? Porque é onde eu mais estou enfronhada, não posso dizer dos outros segmentos religiosos, mas, às vezes, você tem no movimento espírita aqueles espíritas que parecem conhecer muito a doutrina, mas é um conhecimento assim, só como se fosse um verniz, né? Quando você... É raso, né? É raso, é um conhecimento raso. Porque quando você adentra, né, numa conversa, ou conversando, falando sobre um determinado tema de maior profundidade, maior complexidade, você vê que a pessoa não sabe. Ou que ela tem externa uma opinião completamente em desacordo com a doutrina. Que, obviamente, se ela tivesse um estudo mais aprofundado, ela seria capaz de se expressar, falar do tema com maior propriedade, né? E aí a gente vê que muitas vezes existem pessoas espíritas, dentro do movimento espírita, que se posicionam contrários a determinadas situações, e você pode ser contrário a isso, se isso é totalmente doutrinário, né? Totalmente dentro da doutrina. São aquelas pessoas que têm conhecimento raso, né? Conhecimento raso. E no seu conhecimento raso, elas acabam defendendo teorias, teses que não têm nada a ver com a doutrina espírita. E aí você vê logo, esse não estuda, porque se estudasse, não estaria falando uma besteira dessa, né? Que ocorre muito, né? A gente sabe que ocorre. E essa resposta dos espíritos, a gente lembra lá da escala espírita, né? A gente lá na escala espírita. Então, nem todos estão, né, preparados para responder determinadas questões, porque você não sabe em que escala ele está, né? E aonde que ele se encontra ali, né? Exatamente. E é por isso, né? E às vezes, né, Elisete, a gente vê na nossa própria casa espírita várias nuances, né? Sim. Nós vemos trabalhadores, né? Espíritas, vemos médiuns mesmo, trabalhadores das casas espíritas, em diversos patamares evolutivos, né? Em diversos níveis de conhecimento. As pessoas tendem
a nivelar, é médio, então sabe tudo. Não sabe. Né? Não é porque é médio que sabe tudo. Né? Vai saber, não tudo, porque estamos todos muito longe de saber tudo. Né? Nós temos que comer muito feijão com arroz e encarnar muitas vezes para saber tudo, pelo menos com relação a esse planeta. Mas tem um conhecimento aprofundado da doutrina, são esses que realmente você pode considerar. Porque muitos, né, às vezes fazem até palestras, né? Às vezes dão até estudo, mas eles dão um estudo sobre aquele ponto específico. Então, tem que fazer uma palestra sobre o capítulo 1 do Evangelho. Aí, depois aí fala muito bem, muito eloquente, com muita propriedade, mas se você muda a temática para uma outra coisa, a pessoa não vai ter a firmeza que teve ao falar daquele tema que ela se preparou para falar. Né? Porque tem muito disso. Há pessoas que não são estudantes, nem estudiosos constantes, né? Estudam o tema, falam e depois não pegam mais. Né? Acontecem coisas assim. Bom, então vamos lá. Por que os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras, mas para se imporem, ainda como sucede entre vós também. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é essencialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorrem, então, a figuras, a comparações que tomais como realidade. Né? É verdade. As coisas, gente, se nós imaginarmos, né, vamos pensar na medicina da espiritualidade. Né? Medicina da espiritualidade, quem fala muito bem de medicina espiritual é o Dr. Paulo César Frutuoso, né? Com seus livros e tudo mais, mas ele não dá nomes, basicamente, às coisas que ele vê. Eu gosto demais, que é A Face Oculta da Medicina, o primeiro livro que ele escreveu. Ele relata diversas situações em que ele estava observando um tratamento espiritual, uma cirurgia espiritual, e aí ele fica se perguntando como será que ele faz isso, né? Como é que o espírito vai fazer isso? Que manobra que ele usa, que manipulação fluídica é essa que ele faz? Assim, falar isso. E ele relata nesse mesmo livro, né, A Face Oculta da Medicina, uma situação de um professor dele da Faculdade de Medicina que tinha um problema na veia do coração e estava não sei o que, ele levou, né? Ele levou para o Frei Luiz, onde eles faziam esses trabalhos, né? De cura, né? De cura, através dos espíritos de médicos que se materializavam e tudo mais. E aí ele vê, de repente, o espírito, né, do médico que estava materializado chega perto do idoso e mostra para ele uma coisa, né? Estava lá tratando o professor dele na cirurgia, volta para ele, mostra para ele uma válvula aorta, né, do coração, a válvula aorta. E aí ele falou assim, mas como é que pode? Como é que ele pode estar vivo se a veia aorta dele, né, está aqui na sua mão? Aí diz, nós fizemos outra. Né? Então, você veja que a espiritualidade plasmou aquela veia aorta, né, aquela válvula aorta do coração do professor do Paulo César Frutuoso, estava com defeito. Ele teria, de repente, fazer um implante, alguma coisa, um transplante, alguma coisa assim. E aí a espiritualidade retirou a aorta, né, doente e plasmou uma outra. Como eles fizeram isso? A gente não sabe. Né? A gente não sabe. E é o que ele diz, nós não temos palavras para esse tipo de coisa, né? E muito menos o conhecimento científico para entender uma série de coisas que os espíritos falam. Né? Então, é muito, muito interessante isso.
Agora, na pergunta 144, Kardec diz: que se deve entender por alma do mundo? Que se deve entender por alma do mundo? O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem os indivíduos. Mas os que se servem dessa expressão não se compreendem, as mais das vezes, uns aos outros. O termo alma é tão clássico que cada um interpreta ao sabor de suas fantasias. Também a Terra hão atribuído uma alma. Por alma da Terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, né? Quando ele diz aqui, a alma da Terra, né? O que é a alma da Terra? São os espíritos, né? Os espíritos que se preocupam com o nosso planeta, que ele diz aqui, né? São os lugares tenentes de Deus, né? Em relação ao planeta. São aqueles que cuidam, né? Que vão tratar das situações e tudo mais. E talvez, né? Talvez sejam até esses espíritos que se ligam aos elementais, né? Que são aqueles que cuidam mais da parte da natureza, dos fenômenos meteorológicos e tudo mais, né? Mas quando ele diz que se deve entender por alma no mundo, ele diz é o princípio universal da vida. A alma é o princípio universal da vida e da inteligência, né? E a partir daí é que vão tendo as diversas personalidades, as individualidades de cada um. Ok? Vejamos aqui. Silvia, você comentou a do 143, a pergunta 143, o que eles... Eu não me lembro, não. Exatamente, eu creio que não. Vejamos. Acho que nós pulamos a esse. Então, vamos aproveitar e vamos comentar 143 e a 144, 144, né? Bom, na 143, que era aquela... Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Né? Kardec perguntou isso. Sim. E aí, o comentário deles é o seguinte: o conhecimento deles é desigual, né? O conhecimento, assim, daí as diferentes versões. Os ignorantes não possuem nenhuma condição de definir o espírito, e os sábios nos dar melhores definições, mas não fazem, porque não encontrariam na literatura terrestre palavras que pudessem exprimir o desconhecido, o invisível, e só mesmo o tempo e a nossa evolução contínua poderão nos esclarecer esses mistérios de Deus. Aí daqui eu dei o exemplo da válvula aorta lá, né? Que o Paulo César Futuro viu que aquilo foi feito, mas como foi? Né? Que tipo de cirurgia foi essa? Como eles conseguiram tirar uma e ao mesmo tempo colocar outra, plasmar outra, colocar no lugar, aquela coisa toda? Então é muito interessante essa situação, né? Tem muitas coisas que a gente não consegue definir, né? Não consegue definir. O que eles fazem. Como a gente não sabe, porque nós não temos nem capacidade, de repente, intelectual para entender como a coisa se processa, né? E ele fala a questão de... a gente não tem nem vocabulário, né? Vocabulário para nomear alguns desses fenômenos, né? Algumas dessas coisas que são feitas pelos espíritos, né? E aí, na pergunta... André Luiz, né? André Luiz fala sempre isso para a gente, né? Às vezes ele quer descrever, né, algum procedimento que está sendo feito ali, mas ele não. Ele diz que a gente ainda não tem como entender. Pois é, né? Imagina, né? E eu fico pensando que a gente, como é que eu não vou entender? Mas, gente, não entende, não. Não entende, porque se você pega, né? Vamos dizer que fosse possível que nós pegássemos um homem que viveu na época de Cristo, tá? Um homem que viveu na época de Cristo. E aí nós fôssemos tentar explicar para ele o funcionamento de uma televisão. Se pudesse mostrar a ele uma televisão, um celular, né? Um celular, né? Um celular. Nossa, ele não tem, em primeiro lugar, ele não teria palavras, né? A gente não teria palavras, ele não tem vocabulário para coisas que ele não conhece, né? Então, um celular é uma coisa que eles não têm, não sabiam o que era, então não teria palavra para isso. Esse é o primeiro ponto. Né?
E depois não tem capacidade intelectual. Ele não tem um histórico de outras invenções, né, que possibilitem a ele entender como se chegou àquela situação, né? Como se chegou àquela possibilidade de comunicação, né, sem fio, vamos dizer assim. E aí a gente vai lembrar, né, da comunicação, como foi mudando, o telégrafo, quando surgiu o telégrafo sem fio, também era muito interessante, né? Porque antigamente tinha o telégrafo, né, que ficava dando aqueles toquinhos, e tinha que passar pelos fios, né? Tinha que passar pelos fios, aquela coisa toda, e era tudo conduzido pelos próprios fios. Mas a partir do momento em que criou-se o telégrafo sem fio, você vai ampliando para ter uma série de outras coisas, né? Uma série de situações. Então, é muito, muito interessante a gente pensar nisso. E aí, estava dizendo, né? Aqui isso foi na 153, agora na 144. Que deve entender por alma do mundo. E aí eles dizem, a alma do mundo, no nosso entendimento, seria o próprio Deus, porque é dele que parte toda a criação universal. Ele está em tudo e tudo está nele. O controle da sua criação ilimitada é feito através do fluido cósmico universal, que é a sua força nervosa envolvendo todo o universo. Tudo que existe, visível ou invisível, está mergulhado nesse fluido, como se fôssemos peixes dentro de um oceano imenso, né? Então, lá no início, ele fala que se deve entender por alma do mundo, ele diz o princípio universal da vida. É o princípio universal da vida e da inteligência, tal qual nascem as individualidades. E aí eles vêm e colocam a alma do mundo, no nosso entendimento, seria o próprio Deus, né? Que é Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Se você diz, se os espíritos dizem que a alma do mundo é o princípio universal da vida e da inteligência, a base, a origem da vida e da inteligência, a alma do mundo só pode ser Deus, né? Porque ele que deu origem a todas as coisas, né? Muito bem. Agora, 145. Como se explica, né? Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Olha isso. Kardec pergunta, como é que pode tantos filósofos antigos e modernos, né, durante tanto tempo, discutiram sobre a ciência psicológica e nunca chegarão ao conhecimento da verdade? E aí os espíritos falam. Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam-se os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades, que um estudo comparativo torna compreensível. Olha que coisa interessante, né? Quando ele diz, né, por que os homens, né, tantos filósofos antigos, modernos e tudo mais, durante tanto tempo, discutiram sobre a ciência psicológica, mas nunca chegaram a um conhecimento exato, né? E ele fala, esses homens são precursores, né, da eterna doutrina espírita. E a gente tem que pensar, né? Quem foram os precursores de Jesus? João Batista foi o mais importante. Mas se nós pensarmos, né, esses precursores, eles estavam preparando o terreno, né, para quando Jesus viesse, né? Da mesma forma aqui que nós vamos dizer, né, que também, né, esses filósofos que falam, por exemplo, Sócrates e Platão, as teorias de Sócrates e Platão são absolutamente cristãs e espíritas, né? Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam preparando o terreno.
estavam preparando o terreno para quando viesse Jesus e o terreno também para quando a doutrina espírita também fosse trazida pelos espíritos, né? Então, esses são justamente isso. Eles estão preparando, eles não têm toda a verdade, eles não têm tudo certinho, mas eles já vão arroteando ali o terreno dos nossos corações, plantando algumas sementinhas e depois, em outro momento, a gente, com uma maior compreensão, a gente vai conseguir, né, tirar maior proveito dessa plantação ou até renová-la, se for necessário, né? Então, ele está dizendo isso, né? Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos durante longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não chegado a nenhuma conclusão. Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos, eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis, né? Então, ele diz aqui mais uma vez, né? Ele diz que somos precursores, mas ele diz que eles estavam preparando os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganaram, né? Tomando suas próprias ideias pela luz. É o que acontece, né? Esses espíritos que precederam a Jesus e tudo mais, eles podem efetivamente fazer, não é? Fazer assim, ter uma noção, mais ou menos, mas eles não têm a verdade total, né? Porque a verdade veio depois com Jesus, eles estavam apenas como precursores. E Jesus também não revelou tudo, porque nós, na época, também não tínhamos capacidade de aprender. Então, o que ele não revelou, ele disse que mandaria depois o Consolador, que ia nos esclarecer. Né? Então, é muito interessante quando a gente vai vendo essas colocações. É porque toda revelação ela precisa ser paulatina. Não pode ser imediata, porque é como se fosse a luz. Se você acende uma luz muito para quem está na escuridão, você não vai iluminar, você vai cegá-la com a luz. Né? A pessoa não vai conseguir enxergar nada. Então, é a mesma coisa com relação às revelações, né? As revelações. Ok. 145, né? Como se explica que tantos filósofos antigos... Aí a pergunta, o comentário. Os conhecimentos de hoje são, na realidade, de todas elas. A prova está no imenso acervo de obras científicas e filosóficas deixadas por homens iluminados da antiguidade. As verdades divinas não chegam ao homem por automatismo, e sim gradativamente. É o que nós falamos, aos poucos, conforme a nossa capacidade de entendimento, as verdades vão ser reveladas, né? Gradativamente, para que tenha condições de assimilar com proveito. Assimilar com proveito essas lições da vida. Jesus deixou muitas verdades embutidas em parábolas e assertivas, que só agora estão sendo reveladas, né? Então, é muito interessante isso. E eu achei que foi uma técnica muito sábia de Jesus também, deixar alguma coisa velada, como no caso das parábolas, né? Sim. As parábolas são interessantes. Jesus sabia que os seus ditos, as suas orientações, iam ser muito deturpadas pelos homens ao longo da história, né? Mas ele as parábolas, né? Você vê muito ensinamento ali nas parábolas. E qual foi o subterfúgio que Jesus usou para que as parábolas, com todos os seus ensinamentos, chegassem até nós, né? De uma certa forma, a incompreensão. Ele falava, ele contava casos, né, do dia a dia do povo, mas ali naquela historinha tinha um fundo de verdade, não fundo de verdade, mas uma moral. Né? Uma moral. Tinha uma moral, e aquela moral ficou ali e eles não percebiam muito bem. Né? Alguns, Jesus ainda explicava um pouco mais, outros não. Então, eles não entendiam. Então, o que vai guardado na cabeça deles? Era a história em si.
uma história de um rei mandou convidar para as bodas de seu filho, aquilo, né? Aí você guarda aquela história, né? Mas você não tem o conhecimento ainda para analisar e entender quem nessa história, quem são os personagens, né? O que significam as bodas e todas essas coisas. Então, é muito interessante quando nós observamos isso. O homem, né? O homem vai recebendo as luzes de acordo com a sua capacidade de assimilação. Luz demais vai cegar, não vai esclarecer, né? Bom, e aí temos a pergunta 146. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Não. Então, a alma não tem uma sede determinada e circunscrita. Não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Olha que interessante isso, né? Bem interessante. Ele pergunta se a alma, né, tem no corpo uma sede, né? Ou seja, é como se a alma, de repente, fosse pequenininha, mas vou ficar aqui agora na bochecha esquerda, né? Como se isso pudesse acontecer, né? Não, está no corpo todo, em todo o corpo. Mas ele diz que tem uma característica. Se é uma pessoa, de repente, muito, digamos assim, muito racional, né? Racional, ela pode estar com maior foco no cérebro. E se é uma pessoa muito emotiva, pode estar com foco no coração. No coração. Que é o órgão realmente dos sentidos, aquela coisa toda, né? É interessante quando ele fala isso. Aí Kardec depois tem uma outra pergunta, que é a pergunta 146A, né? E que ele diz que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital. Você acha que a alma está situada no centro vital? Quer isso dizer que o espírito habita, de preferência, essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou perispírito, ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que se a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais, pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Interessante isso, né? Ele não fala especificamente, né, que a alma esteja toda ela em determinado órgão, né? Mas, de uma maneira genérica, ou para facilitar, talvez, o entendimento, ele diz que a alma, né, que a sede da alma seria justamente nos órgãos, né, que servem para as manifestações intelectuais e morais, né? E aí ele fala a questão do cérebro e do coração, né? Quando ele explica, ele diz, o espírito habita de preferência essa parte do nosso organismo, né? Por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem com fluido ou princípio vital. Então, na verdade, o que nós vimos, né? A alma ocupa o corpo inteiro, mas, de repente, para você poder ter um ponto mais focado, um ponto principal do teu perispírito, aí vai depender da sua personalidade, né? Ele vai ter afinidade maior com a mente, ser uma pessoa muito racional, né? Ou com o coração, sendo uma pessoa super emotiva também, que decide todas as coisas olhando para o lado emocional e tudo mais, né? Bom, vejamos o que eles nos dizem aqui com relação a essa pergunta 146. Não se tem informações concretas nesse sentido, mas tudo indica que o envolvimento da alma estaria mais concentrado na cabeça, onde está localizado o centro coronário, que seria uma espécie de sede da mente.
E parece ter um fundo de verdade, porque os santos católicos possuem uma auréola em torno da cabeça, indicando uma força maior ali interagindo. Isso é bem interessante, né? É interessante. Essa questão da auréola, né? É. Essa auréola e tudo mais, e ali está dizendo, né? Uma espécie, porque os santos católicos possuem uma auréola em toda a cabeça, indicando uma força maior ali interagindo, né? Então, isso, né? Que não se tem a informação concreta, né? Mas tudo indica que o envolvimento da alma estaria mais concentrado na cabeça, que é onde está o cérebro, né? O centro de todas as decisões, vamos dizer assim. Ok? Gente, nosso tempo acabou, né? Estamos no finalzinho aqui. Realmente, eu queria dar para vocês uma lidinha sobre um resumo que tem essa questão de alma. Vou ver se dá tempo de ler ainda, temos poucos segundos, né? Nesse livro, síntese do livro dos Espíritos, né? Da Godoy Paiva. E com relação à alma, ele diz o seguinte: a alma é um espírito encarnado. Além da alma e o corpo, há no homem um laço que liga a alma a esse corpo. É semimaterial e possibilita que os dois se possam comunicar e que, desse modo, o espírito atue sobre a matéria e vice-versa. É ao perispírito. O corpo pode existir sem a alma, mas desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Exatamente, ele pode existir sem alma, quando há o desprendimento, o corpo está lá e o espírito está em outro local, mas está ligado, né? Agora, no momento em que é cortada essa ligação, a vida cessa, né? A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar o privado da vida orgânica. O espírito não pode encarnar ao mesmo tempo em dois corpos diferentes, porque é inadmissível. A alma não se acha encerrada no corpo, mas irradia e se manifesta exteriormente. O espírito tem dois invólucros, um sutil e leve, comumente chamado perispírito, outro grosseiro, material, e pesado, que chamamos corpo. Aliás, como o espírito é uno, está todo na criança como no adulto. Entretanto, os órgãos ou instrumentos de manifestação da alma entende-se o princípio universal. Desculpe, gente. Então, ele diz aqui: como o espírito é uno, ele está todo na criança como no adulto. Entretanto, os órgãos ou instrumentos de manifestação da alma se desenvolvem e completam. Por alma do mundo, eles vêm dar uma alma do mundo. Por alma do mundo, entende-se o princípio universal da vida e da inteligência, e aí a gente se reporta ao outro que falou, Deus, né? Deus. Então, só isso. Nós teríamos um outro comentário a fazer do livro do Euripides School, mas não teremos tempo. Ficamos para a próxima vez para conversarmos sobre essa questão aqui, que o Euripides School faz uma boa análise, né? A próxima semana, então, a gente tiver tempo, comentaremos. Se não, recomendamos a vocês que peguem esse livrinho aqui, né? Dos 150 anos de Allan Kardec, do Euripides School, e vocês leiam a parte relativa à alma, que é também bastante interessante. Ok? Bom, como eu falei, nosso tempo se esgotou, né? E agora temos que aguardar a próxima semana para continuar com os nossos estudos. Ok, gente? Então, ótimo ter estado com vocês aqui. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana, né, Zete? Ótimo final de semana. Tá? Ok, pessoal? Beijo para vocês. Tchau, Elisete. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.